Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Ouvi de um padre uma frase que diz assim: nós hoje vivemos uma crise de fé. Quando eu escutei isso, eu fiquei meio assustado. Porque ele citou diversas crises que nós estamos vivendo no mundo. Crise política, crise econômica, crise jurídica. E aí ele dizia que a maior crise que nós estamos vivendo neste tempo, não é essas crises, mas sim crise de fé. Crise de fé. E crise de fé porque nós já deixamos de acreditar em realidades que nós acreditávamos. Ou aquilo que se era definido como fé, hoje já não é mais. Hoje já não é mais fé. Se dão diversos nomes para essas realidades. E aqueles que buscam ter uma fé profunda e convicta são ridicularizados, são descartados, são deixados de lado. Porque ter fé não está na moda. E ter fé não dá ibope. Então, se deixa de lado. E sobre isso, Paulo faz uma exortação e uma recomendação interessante na carta aos Romanos que nós acabamos de ouvir. Versículo 10. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. E é exatamente nesse ponto que fica difícil. Por quê? Porque todos nós e todas as pessoas podem ter fé. Podem acreditar em Deus, podem acreditar em Jesus Cristo, podem acreditar na Santíssima Eucaristia, podem acreditar na Virgem Maria. Todos nós, e podem acreditar em outras coisas também. Isso perante a sociedade, perante o mundo, não tem problema nenhum. O problema está quando nós confessamos a nossa fé, quando nós manifestamos, quando nós testemunhamos. É quando nós testemunhamos que a fé começa a ser, que começamos a incomodar. Que a fé começa a ser incômodo. Porque dizem que quando eu confesso a minha fé, eu estou levando outros a também acreditarem.
E outros não podem acreditar. Eu posso acreditar do jeito que eu quiser, mas eu não posso levar a outros a acreditar. Então, aqueles que buscam, que têm essa fé profunda, como eu estou citando, de repente começam a ser ridicularizados, começam a ser desprezados. Passa a ser pessoas perigosas, porque acreditam. E aí a exortação de Paulo é muito, muito forte, porque ele diz assim, versículo 13, de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como vão invocá-lo sem antes crer nele? Como irão invocar o nome de Jesus sem antes ter fé nele? E para que as pessoas tenham fé em Jesus, Jesus precisa ser anunciado. Como vão invocá-lo sem antes crer nele? E como vão crer sem antes ter ouvido falar dele? Para que o mundo creia, para que as pessoas de fora do nosso ambiente eclesial creiam, precisa ser anunciado. E quem vai anunciar? E como vão pregar se não sem ser enviado? Então, quem vai pregar? Quem vai falar? Quem vai anunciar? Para despertar a fé. E hoje, infelizmente, a gente vive uma dificuldade. Por isso eu dizia que nós vivemos uma crise de fé. Porque muitas vezes a gente prega, o padre mesmo prega, supondo que quem está ouvindo já tem fé. Né? Mas qual é a profundidade da fé, da nossa fé? Será que realmente nós temos fé? Nós aqui temos. Mas se a fé provém da escuta, então para que as pessoas acreditem em Jesus, precisa de alguém que pregue. E quem é que vai pregar? Se não forem enviados. Quem é que vai pregar se não forem enviados? Porque eu não sei vocês, mas vocês já viram ou ouviram alguém pregando, falando de Jesus para você na fila? Na fila que você enfrenta de vez em quando? Fila de ônibus, fila de banco, fila de posto, fila de hospital, fila de mercado. Nem viram, porque muitas vezes a vida daqueles que acreditam não testemunha, e também não ouviram. Porque aqueles que acreditam e que fizeram uma experiência de Jesus também não falam. Se falam de tudo quanto é assunto. Mas de Jesus, anunciando a presença de Jesus, tem muito poucos os que falam. É por isso que o mundo está nessa crise de fé. É por isso que nós estamos vivendo, contemplando à nossa volta, uma crise de fé. Então, é preciso que alguém fale de Jesus para que as pessoas possam acreditar nele, porque a fé provém da pregação, a fé provém da escuta. É isso que Paulo está dizendo. Então, é preciso que alguém faça isso. Depois nós estamos celebrando a festa de Santo André. André é irmão de Simão Pedro. É um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Ele deixou tudo. Eu sou encantado com esse texto. Ele era pescador, junto com seu irmão, estava pescando, estava consertando as redes. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. E é impressionante porque eles deixaram tudo. Deixaram o pai, deixaram a companhia de pesca, deixaram os funcionários, deixaram
os outros companheiros, deixaram tudo e seguiram Jesus. E eu fico encantado porque o que Jesus prometeu para eles? Jesus disse: segui, vinde atrás de mim, eu farei de vós pescadores de homens. Jesus fez um convite. E eles deixaram. Eles deixaram tudo. E é interessante porque tanto Simão Pedro quanto André eram discípulos de João Batista. Como também os outros dois eram discípulos de João Batista. E está dentro daquele contexto que João Batista aponta, quando Jesus está vindo, João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles deixaram imediatamente João Batista e seguiram Jesus. E fazem no Evangelho de João uma pergunta para Jesus. Jesus notou que eles estavam seguindo. Jesus olha para eles e pergunta: a quem procurais? O que vocês estão procurando? E eles respondem, talvez timidamente, com medo, com receio: mestre, onde moras? E Jesus responde: vinde ver. E eles foram naquele dia e ficaram com Jesus, permaneceram com Jesus. E depois, quando volta, ele volta anunciando, ele chama Jesus de mestre e volta anunciando o Messias. Quando ele vai dizer para Simão Pedro: nós encontramos o Messias. Então ele faz uma belíssima profissão de fé. E ele vai, depois da ressurreição de Jesus, ele vai testemunhar Jesus. Ele vai anunciar Jesus. Ele vai pagar um preço alto pelo anúncio que ele fez de Jesus. Porque diz a tradição que ele é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Ele foi martirizado em forma de cruz, só que crucificado em forma de X, com os dois braços abertos e com as duas pernas abertas. Ele morreu assim, crucificado em forma de X, para dar testemunho, porque ele não teve medo de falar de Jesus. Ele não teve medo da perseguição, porque ele não teve medo da cruz, porque ele não teve medo de anunciar com a sua própria vida o Evangelho de Jesus, que é a pessoa mesmo de Jesus. Por isso que é importante, como vão crer se não houver quem pregue, e como vão pregar se não forem enviados, como diz a primeira leitura da carta de Paulo aos Romanos. Mas assim como o Senhor enviou André e enviou também os outros apóstolos, o Senhor envia a nós. Nos envia para anunciar o Evangelho, nos envia para torná-lo conhecido, nos envia para mostrá-lo, mostrar presente ao mundo, para que o mundo possa crer, para que o mundo possa ter fé nele. E crendo no Senhor Jesus, supere a crise de fé. E assim possa ser fiel e não ter medo, como não teve André e como não teve também os outros apóstolos, de entregar a sua vida para tornar Jesus conhecido e amado no mundo. Esta é a nossa missão. O Senhor também nos chama que nós também sejamos anunciadores, evangelizadores, proclamadores da palavra, para que outros possam, por meio do nosso testemunho, por meio daquilo que nós falamos de Jesus, por meio daquilo que a nossa vida fala de Jesus, outras pessoas possam também seguir os passos de Jesus. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança para anunciá-lo com grande alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.